Olá, bem-vindo ao meu canal. É sempre uma satisfação poder compartilhar a palavra de Deus com você. E eu quero ler em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre os perigos da má interpretação bíblica e também a importância de nós estarmos sempre interpretando de forma correta a palavra de Deus. O texto que nós lemos é um ensinamento do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado é aquele obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é cortar reto. Então existe uma maneira correta e uma maneira errada de se manejar a palavra de Deus. E é muito comum, quando nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, surgirem algumas perguntas do tipo: pode um texto ser interpretado de várias maneiras? Algumas pessoas falam isso, fazem essa pergunta. Algumas pessoas, elas vão dizer assim: cada um tem a sua interpretação. Eu fico com a minha e você fica com a sua. Será que isso está correto? Se nós desejamos interpretar bem a palavra de Deus, compreender bem a palavra de Deus, faz-se necessários algumas atitudes que são de suma importância por parte de nós. Primeiro, é preciso nós termos reverência, irmos à palavra de Deus com total pureza, respeito, humildade. Nós temos que saber que o que está diante de nós não é um livro qualquer, é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia, ela não contém, ela não se torna, ela é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, jamais podemos interpretá-la de qualquer forma. Eu trago aqui alguns erros que são comuns e que precisam ser evitados com relação à interpretação do texto bíblico. É normal algumas pessoas, nós ouvirmos, por parte de algumas pessoas, versículos inventados. O que são versículos inventados? Muitas pessoas mencionam ditados populares ou até mesmo impopulares e afirmam se tratar de versículos bíblicos. Quem nunca ouviu alguém citar uma palavra e relacionar isso à Bíblia, como por exemplo: faz por ti que eu te ajudarei. Não cai uma folha da árvore se não for a vontade de Deus. Já ouvi muito, com certeza você também já deve ter ouvido muito. E a verdade é que algumas frases, elas podem até conter uma ideia verdadeira, mas não estão na Bíblia. E afirmar aquilo que a Bíblia não diz é mentir, é faltar com a verdade. A ideia, ela pode conter um princípio, mas se não está na Bíblia, é melhor sermos honestos, sermos verdadeiros. E muitas vezes isso acontece pela nossa falta de conhecimento. Na verdade, nós somos traídos pela nossa falta de conhecimento. Quem não lê, quem não medita, não pode ter conhecimento da palavra de Deus. Até porque Deus, Ele não vai fazer de nós adivinhos. Nós precisamos ler. E este é um recurso que Deus colocou à nossa disposição, a Bíblia Sagrada. Eu quero citar também um outro erro aqui muito comum que deve ser evitado. Por exemplo, é a distorção de versículos. Isso porque nós aprendemos muitos versículos por ouvi-los de outras pessoas e até mesmo, infelizmente, através de letras de música. Algumas músicas, elas são feitas, alguém compõe e alguma ideia, alguma frase
daquela música ou então daquele hino, a gente relaciona a uma verdade bíblica. E não é. O cantor que compõe uma música para Deus, ele precisa ter conhecimento das Escrituras Sagradas para evitar esses tipos de erro. Mas, por exemplo, algumas vezes a música sofre uma ligeira alteração para se adequar à melodia e isso pode conduzir a entendimentos incorretos. Nós temos um texto bastante conhecido que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu já ouvi muitas pessoas citarem este versículo bíblico de forma errada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então perceba que a troca de estas por todas as coisas muda totalmente o sentido do texto. E isso nos leva a uma compreensão errada da verdade bíblica. Muitos estão esperando, com base nessa citação errada, que Deus lhes deu o quê? Riquezas materiais, empresas, casas luxuosas, carro e tantas outras coisas. Deus pode fazer isso? Pode. Só que algumas pessoas estão citando este versículo, estão apoiando a sua fé em uma compreensão errada da citação da palavra de Deus e estão esperando de Deus que aconteça algo desse tipo que eu citei aqui. E qual é a forma correta? O que Jesus quis dizer? O que Jesus falou? Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Não é todas as coisas, tá? Então, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? É só ler o contexto. Quando nós lemos o contexto, nós corremos menos riscos de interpretar de forma errada a palavra de Deus. Então, se você analisar bem o contexto, Jesus está falando sobre ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vocês não devem ficar ansiosos com o dia de amanhã, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber. Jesus cita algo lá da natureza. Jesus fala como Deus cuida das aves do céu. Quanto mais a nossa vida, será que a nossa vida não vale mais do que as aves do céu? Se Deus cuida do campo, da natureza, se Deus cuida das aves do céu, Deus não vai cuidar de mim? Deus não vai cuidar de você? Então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É nessa verdade que nós devemos apoiar a nossa fé. Nós temos a provisão de Deus. Agora, uma compreensão errada daquilo que Jesus falou, de outros textos bíblicos, pode nos levar a uma grande tragédia espiritual, a uma grande decepção espiritual. Então nós precisamos tomar bastante cuidado. Só para você ter uma ideia o quanto é importante nós interpretarmos bem a palavra de Deus. Um outro erro comum é isolar versículos. Paulo, o apóstolo, ele vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, muitas pessoas sabem, muitos crentes sabem esse texto de cor. Já ouvi citações até de pessoas não cristãs com relação a este versículo bíblico. Porém, muitas pessoas citam este versículo fora do seu contexto. Veja só. Normalmente essa frase é usada como um tipo de afirmação do pensamento positivo, indicando que com a ajuda de Deus, o crente vai vencer sempre. O crente sempre vai estar por cima,
O crente sempre vai ser bem-sucedido, ou seja, nada pode dar errado em seu caminho. Isso aqui é uma base por parte de muitos teólogos para a teologia coaching, para a teologia da prosperidade. Muitos dizem aí que crente não é inadmissível o crente passar por dificuldade, por tribulação, por algum tipo de aflição, e eles acabam usando esse texto fora do seu contexto. Então, o conhecimento do contexto nos faz saber que esta frase ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava na prisão. Paulo está escrevendo da prisão. Ele escreve aos Filipenses e ele vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, analisando bem o contexto, Paulo ele não está em uma situação confortável, tá? Para ele poder dizer tudo posso naquele que me fortalece. Nos versículos anteriores, ele está afirmando que ele estava capacitado a passar por situações boas ou situações ruins. Ele estava capacitado a viver tanto em abundância como também com fome, ou seja, ele já tinha experiência de tudo. Tudo ele podia naquele que o fortalecia. Ou seja, nem todas as circunstâncias seriam positivas para o apóstolo Paulo, mas que sendo positivas ou não, ele estava pronto para passar por elas e continuar firme em seu caminho com o Senhor. Por isso ele diz: tudo posso naquele que me fortalece.